Olá, estudantes! Chegando o professor Leonan Rodrigues de História, aqui na plataforma Gonçalves Dias, com as atividades curriculares complementares, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Pegue papel e caneta e vamos para a nossa aula. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a Roma Antiga. É algo esplendor de ver os arcos do triunfo, de ver as construções termais. Bom, isso tudo foram construídos na época dos imperadores. Mas será que foram estes que construíram esses monumentos? Será que foram estes que fizeram todo o trabalho? Entenderemos que não, entenderemos que há muitos povos que por trás, e principalmente aqueles que eram escravizados, é que fizeram toda essa arquitetura, o Coliseu e tudo aquilo que ainda hoje integra a cidade de Roma, na Itália. Mas nós vamos ver aqui um tempo antigo, um momento em que esta cidade está se formando, enquanto esse império também vai se tornar. Mas nós vamos entender que esse Estado romano ele tem várias facetas. Ele passa de uma monarquia para uma república e chega, de fato, em uma tirania, em um império. E vamos ver também que este império, que ele vai subir, mas ele vai também declinar, ele vai desmoronar. Vamos entender um pouco, né, de como ele chega ao ápice, mas como ele também chega ao declínio e ao fim desse grandioso império romano do Ocidente. Então vamos para a nossa aula. Então, a Roma Antiga, os grupos sociais durante a monarquia. Nós temos os patrícios, ricos proprietários de terras e de gado, aristocracia de sangue, os plebeus, agricultores e artesãos não tinham direitos políticos, os clientes, pobres, escravos libertos, os estrangeiros, filhos ilegítimos. E nós tínhamos os escravos, pessoas que não conseguiam pagar as suas dívidas. Bom, esta era a sociedade romana naquele momento. Então você tinha aqueles que de fato exerciam poder político, que tinham as terras, que possuíam, né, o poder econômico, e com isso, claro, eles tinham escravos, eles tinham os clientes, eles tinham os plebeus. Todos estes estavam ali, claro, a serviço de um grupo, dos patrícios. Bom, mas como é que nasce então essa Roma? Claro que existe algumas histórias lendárias, Rômulo e Rêmulo, que vocês com certeza acompanham aí nos livros didáticos e sabem muito bem dessa história. Mas o que eu quero chegar ao ponto de discutir e de falar para vocês, é o que nos vai nos interessar nesse momento, é exatamente essa constituição desses grupos, dessas camadas sociais na qual nós vimos aqui. É essas camadas que vão dar o tom em cada período dessa civilização romana. É essas camadas que vão outrora estar sempre na elite e aqueles que vão tentar ascender um pouco ou querer mais condições para a sua sobrevivência. Então é importante entender que a Roma Antiga, ela não perfaz somente de patrícios, mas ela também de plebeus, de clientes, de exatamente aqueles que vão construir uma boa parte ou até a maior parte de toda a arquitetura romana, que são os escravos, que eram, como já falei em outros momentos, em outras aulas, pessoas que eram despojos de guerra, ou seja, eram trazidos após serem ali derrotados pelo exército, e principalmente o exército romano, que é muito poderoso. Então vamos entender um pouco mais de como esses grupos sociais, eles se articulam e como eles se atritam também desse processo político. Vamos então ver a monarquia. Bom, a República Romana, né, elas tinham instituições da Roma republicana, Senado, magistratura e Assembleia, e havia disputa entre patrícios e plebeus, que caracterizou a história republicana. Então, antes dessa república, você tem ali uma monarquia que, de uma certa maneira, ela possui alguns atributos, algumas características bem peculiares dessa Roma Antiga, até porque quem comandava mesmo eram os patrícios. É tanto que os patrícios entenderam que eles que comandavam, que eles, bom, nós não precisamos mais de uma monarquia. E aí vamos fundar, então, uma república. Só que existiam os plebeus, e eles estavam ali,
pressionando também por espaços dentro dessa república, entendendo que uma república seria para todos e não somente para um grupo específico, como se havia ali na monarquia. Mas esses plebeus, eles vão lutar, eles vão conseguir algumas leis, eles vão conseguir estar dentro desse processo, às vezes de escolha em uma assembleia ou outra, mas o Senado, que vai ser a instituição principal desse processo ou desse momento republicano da Roma Antiga, ela é composta de fato da elite, dos patrícios. Então eles vão continuar comandando esse processo. Os plebeus, eles vão, claro, sempre estar tentando incorporar algo de benefício para eles, mas são os plebeus que vão, de uma certa maneira, impulsionar posteriormente, né, algumas mudanças mais significativas. Então, eles vão, de uma certa maneira, forçar mesmo para que houvesse, então, mudanças. Claro que os patrícios não vão querer essas mudanças. Claro que os patrícios tentam manter a sua hegemonia, o seu poder social, mas o poder econômico e político também. E perpassava, claro, pela dominação dos outros grupos sociais que compunham ali a Roma Antiga. Então é importante entender isso, porque quando a gente chega no momento lá dos imperadores, parece que a Roma só começa ali, ou somente a civilização romana tem início ali. Não, ela tem outros momentos. E claro, esses outros momentos posteriores, por exemplo, a República que nós estamos vendo aqui, ela vai acontecer porque nós temos, claro, uns ruídos e vai ruir as bases, por exemplo, dessa República. Vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, a crise na República Romana. Então, movimentos sociais no século I a.C., que eram lutas pela reforma agrária e revoltas escravas. O Senado perdeu o controle da República, então instituições frágeis para governar um império, e os generais ganharam poder, apoio dos soldados e ditaduras dos generais Mário e Sila. Então, olha só, gente, vejamos o seguinte, eu falei ainda há pouco, né, aqui na nossa aula, que a República estava andando, caminhando. Os plebeus ali pressionando todo o tempo os patrícios, e os patrícios que compunham o Senado tentavam, claro, abafar e davam uma lei aqui, davam uma oportunidade ali para os plebeus, para que houvesse, né, vamos dizer assim, uma diminuição dessa pressão, mas chegou um momento que não se aguentou mais, principalmente pelas revoltas. E aí entra uma palavrinha, reforma agrária, ou seja, lembramos que os patrícios, eles possuíam o quê? As terras, as melhores terras. Os plebeus queriam também terra. A reforma agrária que eles queriam era a divisão desse território grandioso, extenso, que era de fato ali a Roma, em partes, para que eles também pudessem produzir. E isso, claro, era um embate. E aí começa também algumas revoltas de escravos, né? Escravos também já, de fato, não querendo, né, estar naquela mesma condição. Então, olha só, uma série de revoltas, uma série de inquietações, fragilidade política e administrativa do próprio Senado, que era dos patrícios, os plebeus ganhando força, ganhando voz também ali, juntamente com esses escravos, e aí, claro, começa a ruir a República. E como acontece em outras civilizações, como acontece até mesmo no mundo moderno, a primeira alternativa de diminuir essas pressões ou de restabelecer uma ordem é pela força, e a força do exército. O exército de Roma era poderoso naquele momento, então esses generais, Mário e Silas, começam a entender o seguinte, olha, para contornar toda essa situação, nós precisamos do exército, nós precisamos da força do Estado, né, o poder ali do Estado, para contornar todas essas situações, porque o Senado não tem mais condições políticas, administrativas de controlar qualquer crise, porque a crise já estava instaurada e a República já estava em ruínas. Então inicia aí essa transição, passa por esses generais, passa por esses ditadores que serão, até chegar ao Império. Você tinha ali o Senado, enquanto um poder que não está centralizado na mão de um único, mas de uma única classe, que eram os patrícios, mas você tinha ali plebeus que queriam também uma ponta desse poder. Não conseguiram, mas os generais que ganharam força nesse momento, então impuseram a força. E aí conseguiram, então, contornar essas revoluções, essas rebeliões
que estavam ocorrendo naquele período. Então, você termina por uma estrutura republicana para que você possa ter uma república ditatorial e depois imperial. Vamos ver isso mais à frente. E aí nós temos o Alto Império, no século I a.C., no século III depois de Cristo. Otávio tornou-se imperador de Roma, em 27 a.C., e seu reinado marcou o início da chamada Pax Romana, que era a estabilização das fronteiras, o aperfeiçoamento administrativo das províncias e o crescimento das atividades comerciais. Então acabou a República, acabou aquele momento em que você tinha ali os comandantes, os generais, o exército à frente, né, mais ditatoriais ali, e agora se inaugura com Otávio o Império Romano. E ele instaura exatamente essa Pax Romana. O que era essa Pax Romana? Não era somente, né, uma paz com todos os povos que ali estavam, né? Não, era uma paz primeiramente interna, desses conflitos que eu acabei de falar para vocês, tanto de revoltas dos escravos, mas também dos próprios plebeus. Então ele institui essa Pax Romana, a partir, claro, da força do exército. E essa Pax Romana, de uma certa maneira, traz uma estabilidade para se governar, para se liderar. E isso faz com que, então, nós tenhamos ali um momento, né, em que o império solidifica-se, ou ele se coloca-se dentro desse território enquanto única instituição. Ah, professor, mas as outras instituições acabaram? Não, elas vão continuar, mas elas são muito mais consultivas, elas não têm mais um poder de decisão como eles tinham, por exemplo, lá na República. Né? Elas agora passam a ter o poder concentrado na mão do imperador, de uma única pessoa, que vai ditar todas as regras, que vai dizer o que pode e o que não pode fazer. Inclusive, até mesmo, colocar várias pessoas para estar nas arenas do Coliseu, enfrentar feras, enfrentar outras pessoas. Né? Haviam ali várias batalhas que existiam ali, sejam com as feras, sejam entre os próprios escravos, os gladiadores, aí tem vários filmes que retratam sobre isso. Isso existia porque o imperador queria e determinava acontecer. Então, aquele poder que estava dentro de uma instituição, como o Senado na República, passa agora para as mãos do imperador. E aí, olha só, desse período de estabilização, você tem um crescimento do império, um crescimento também comercial e econômico. Por isso, dentro dos livros didáticos, vocês vão encontrar o Alto Império, porque era um momento em que o Império Romano estava no ápice. Era um momento em que o Império Romano aumentou o seu território, expandiu-se para outros territórios além daquele originalmente que era o seu. É tanto que existiam vários dizeres assim, olha, todas as estradas levam a Roma, precisamente porque ele era o epicentro, era o centro naquele momento ali do mundo antigo. Então todas as estradas, e várias estradas foram construídas pelo esse império para ligar as várias regiões conquistadas, e todas elas davam a Roma. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente esse momento. No Alto Império, nós temos, então, a urbanização e construção de edifícios públicos, a ampliação da cidadania romana, as elites das províncias. Os imperadores concentraram o poder, indicavam todos os magistrados, comandavam o exército e os postos administrativos, gente. Então, olha só, né? Essa urbanização, ela acelerou. Por quê? Porque agora era necessário, por isso, aí tem os grandes prédios termais e outros mais, Arcos do Triunfo, aquela batalha desses imperadores, você construir um Arco do Triunfo para exatamente dizer que você é o vencedor, é aquela história dos vencedores, né? E não contava a história, claro, dos povos que eram vencidos ou que perdiam, por exemplo, a guerra, que é um ponto, né, chave de nós entendermos que tudo aquilo que nós estudamos aqui sobre o Império Romano foi contado a partir do próprio Império Romano, dos seus escritores ali que deixaram para nós estudarmos a posteriori toda essa história. Então é a história dos vencedores e não dos vencidos. É bom entendermos também isso. Mas dentro desse contexto que nós estamos falando aqui, então o Império avança para outros lugares, criando as províncias, e amplia também a cidadania. Não era mais somente aqueles patrícios que estavam lá, não era somente aquele público restrito, não. Agora outras pessoas também poderiam estar enquanto cidadãos romanos. E isso, claro, tinha um peso naquele momento ali. E o imperador, ele controlava tudo, né? Inclusive, claro, dentro do processo, né, das instituições administrativas, né, todo
posto administrativo que existia naquele momento ali, era o imperador que indicava. A cada cargo, né, órgão que existisse, porventura, era o imperador que indicava. Então ele tinha um poder total em suas mãos. Né? Só que isso ampliou muito o comércio, ampliou muito as fronteiras desse Império Romano. Por isso que ele tornou-se tão grandioso, tornou-se tão extenso. Só que isso tem um preço. Só que isso vai sempre trazer problemas, porque quando se torna muito extenso, né, e aí existem várias outras culturas que estavam sendo agregadas nesse Império Romano, isso vai internamente ruindo também. As crises, né, as tensões vão aumentando. Então não eram só flores, né, que existiam naquele período, começam a ter os espinhos também. E isso vai culminar, claro que nós vamos entender posteriormente, que é a queda desse Império Romano, que é o fim desse Império Romano, porque ele se tornou grandioso demais. Mas vamos um pouco mais para frente. Vamos entender a cultura romana, a religião politeísta, influência de cultos e deuses gregos e orientais, e a arquitetura, templos, estradas, pontes, termais, aquedutos, arcos do triunfo, obeliscos, teatros e anfiteatros. Então, a religião politeísta. E ela tinha uma influência com a religião grega, tanto que existe alguns deuses gregos que havia uma certa compatibilidade, uma correspondência com o deus romano. Tudo passava, claro, pelo imperador. O imperador, além de um chefe militar, administrativo, político, ele também é religioso. Então passava também pelo imperador, apesar que existiu dentro das províncias uma certa liberdade, né, de culto aos deuses que estavam ali. Claro que isso interessava o imperador saber o que estava acontecendo, como, por exemplo, o cristianismo aparece. Mas, em todo momento, não existia uma tentativa de trazer algum obstáculo, né, ou dizer aquela religião não pode ser, ou aquela outra pode, mas existiam vários deuses. E esses vários deuses não eram conflitantes. E cada um, ou cada espaço, cada província, às vezes tinha o seu próprio Deus. Mas importante também é as construções. E aí eu volto a afirmar, essas construções elas só foram possíveis por força, né, daquele que era escravo, aquele que estava escravizado no Império Romano. E construiu esses arquedutos, né, trazia água de um lugar para o outro, e essas termais, né, que eram espaços ali de banho, e que, claro, nem todo mundo podia participar, era somente quem era da elite, né, mas existia ali o Coliseu, as próprias estradas, como falei ainda há pouco, todas levavam a Roma, ou seja, uma série de construções, né, que ocorreram, que demonstraram para outros povos, né, a grandiosidade desse império. Vamos para frente. A literatura, nós temos Tito Livio, a História de Roma, e Virgílio, Eneida, né, e Ovídio, a Arte de Amar e Metamorfose. E tem outras contribuições romanas, o direito, a língua latina e o calendário juliano. Essas outras contribuições são importantes, gente, porque elas também perfazem o nosso dia a dia. A nossa Constituição, né, aqui brasileira, ela tem aspectos, e o direito que é estudado nos cursos de direito, tem os aspectos desse direito romano, assim como o nosso próprio calendário também. Então essas são contribuições importantes do Império Romano ou da civilização romana para os nossos tempos contemporâneos. O cristianismo nasceu na Judéia, província romana, no século I. Durante alguns governos, os cristãos foram muito perseguidos em Roma. Acontece o Edito de Milão, em 303, que concedeu liberdade de culto aos cristãos, e no ano 380 o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. Então sai uma religião que estava ali nos becos, vamos assim colocar, e passa a ser oficial. Bom, isso não aconteceu da noite para o dia e também não aconteceu de uma livre vontade, né? Mas é porque nós temos aí já o declínio do Império Romano nesse período. Vamos já entender isso. O Baixo Império e a queda de Roma, período de crise generalizada do Império Romano, e os indicadores dessa crise: decadência das instituições imperiais, custo de controle das fronteiras, uma crise financeira do Estado, desvalorização da moeda e a inflação. Também o colapso do escravismo e o surgimento do colonato, o processo de ruralização e declínio do comércio, escassez de metais preciosos, e as disputas entre os chefes militares e o Senado, que enfraqueceram o exército e permitiu, então, invasores cruzarem as fronteiras do Império. Então,
Tudo isso que nós acabamos de ler, gente, fizeram parte do declínio desse império. Lembra que eu falei que ele estava grandioso e ele acaba, então, por essa grandiosidade, ter custos enormes e não souber mais manter esses custos. E, principalmente, os estados militares começaram também a puxar. A ruralização também, esse abandono das cidades para o ambiente rural, também ocasionou, então, a queda do Império Romano. Vamos ao nosso exercício para a gente fixar os conhecimentos aqui abordados. Enem 2010. Quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros estão o nome de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra e a Babilônia, várias vezes destruída. Quem reconstruiu tantas vezes? Em que casas da Lima Dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os César? Bertold Brecht, perguntas de um trabalhador que lê, gente. Parte nas reflexões de um trabalhador que lê um livro de história, o autor censura a memória construída sobre determinados monumentos e acontecimentos históricos. A crítica refere-se ao fato de que os agentes históricos de uma determinada sociedade deveriam ser aqueles que realizaram feitos heróicos ou grandiosos e por isso ficaram na memória. Letra B, a história deveria se preocupar com a memorizar os nomes de reis ou dos governantes das civilizações que se desenvolveram ao longo do tempo. C, grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, mas sua memória está vinculada aos governantes das sociedades que os construíram. Letra D, os trabalhadores consideraram que a história é uma ciência de difícil compreensão, pois trata das sociedades antigas e distantes do tempo. E letra E, civilizações citadas no texto, embora muito importantes, permaneçam sem terem sido alvo das pesquisas históricas. A resposta certa é a letra C, gente. Grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, mas na sua memória está vinculado aos governantes das sociedades que o construíram. Tá? Então, muita atenção para as atividades que acompanham essa aula, que estão dispostas outros exercícios, né, outras orientações. Não esqueça de curtir, né, o canal, de acionar o sininho para receber as notificações e ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.